Você pode se assentar, meu amado, minha amada. Amados, aqui, antes de lermos a palavra, mas nós podemos ler já o texto de Ezequiel 37. Mas antes de ler, eu gostaria de falar alguma coisa em relação ao contexto dessa palavra que está no capítulo 36, no capítulo anterior. E que nós entendemos que o significado dos ossos secos para o profeta naquela época era para Israel. E no capítulo 23 em diante, Ezequiel, seu nome significa Deus fortalece. E ele era fortalecido nas suas profecias, nas suas previsões. No capítulo 37 ilustra essa promessa de Deus feita no capítulo 36 e uma nova vida restaurada, social e espiritualmente para Israel. É isso que fala no contexto. Os ossos secos representam os judeus no cativeiro. Eles estavam dispersos e mortos. Ezequiel confrontava fortemente o seu povo através da palavra de Deus, aquele povo que idolatrava outros deuses, se prostituíam, eram desonestos. Os profetas se vendiam, recebiam propinas para julgar os outros, e todas as coisas ruins e imorais que acontecia lá. E Ezequiel os alertava para os perigos que corriam ao quebrarem a aliança com Deus, desobedecendo a Deus e, portanto, não fazendo caso do Senhor. O que diz lá em Gálatas 6:7, amados, é algo que não sai da minha mente, não deve sair da nossa mente. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. É coisa séria. E aquele povo pagou um preço muito alto pelas suas desobediências. Os ossos secos representam aqueles judeus que estavam dispersos, acabados, sepultados. Alguma coisa, amados, Ezequiel os alertava para aquelas coisas que poderiam acontecer, como aconteceram. Ele era um profeta que confrontava o povo judeu nas coisas que desagradam a Deus. Eles não aceitavam o confronto de Ezequiel e o criticavam. Não acredito nisso, é conversa, não sei, não acreditavam nele. Não faziam caso das suas mensagens. Mas na visão os ossos responderam. E da mesma maneira que Deus trouxe à vida os ossos mortos, Ele traria a vida novamente para o seu povo que estava espiritualmente morto e disperso. Mas quando Ele profetizou sobre a queda de Jerusalém em 586 a.C., convenceu o povo a acreditar nas suas profecias. Por favor, agora abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, 1 a 14. Amém? Vamos ler? Me ajudem, lendo junto comigo. Todos encontraram, amado? Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e revivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso.
Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e perece a nossa esperança, estando de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, e é povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na nossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Amados, há uma coisa interessante que todos nós conhecemos, já ouvimos falar essa palavra sobre o Vale dos Ossos Secos. Ali era um cemitério de ossos antigos, daquelas pessoas que morreram. E essa ilustração, essa comparação feita naquele tempo, nos tempos lá de Ezequiel, ele falava sobre que é um avivamento que pode acontecer como nunca imaginamos. Avivamento, amados, não é aquela oba-oba, não. Avivamento é uma coisa que vem, um sopro do Espírito Santo, que está acontecendo agora aqui na igreja Shalom, amados. Através do poder do Espírito Santo, pela sua unção, está acontecendo, e acontece em qualquer lugar. Aconteceu há pouco tempo lá em Asbury, lá nos Estados Unidos, lá em Kentucky, aconteceu um avivamento, onde jovens, adolescentes, senhores, estavam naquela universidade lá. Asbury é uma universidade lá, e houve um avivamento, e todo mundo orando, cantando, louvando ao Senhor, e não tinha hora para comer, não tinha hora para parar, era o Espírito fazendo a obra ali naquele lugar. Coisa fantástica, amado. E foi tudo comprovado que não era nada encenado, não era nada programado. Foi o Espírito Santo, chegou naquela universidade, naquela capela, e as coisas aconteceram. Coisas fantásticas. Amados, quanto mais grave, eu não sei o problema que estava acontecendo lá com aqueles jovens adolescentes, naquela universidade, com aqueles estudantes, eu não sei, mas havia sim, que quanto mais grave for o problema espiritual de um povo, de pessoas, sempre existirá a real necessidade de avivamento, como o vale de ossos secos, um avivamento da religião e nova vida espiritual transmitida aos mortos, e nova saúde espiritual transmitida aos vivos. Não importa quão terrível seja a condição espiritual de um povo, de uma pessoa, quando o vento do Espírito sopra, trazendo vida aos mortos e saúde espiritual aos vivos. O poder do sopro do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, esse sopro, esse Espírito é Ruach. No Novo Testamento é pneuma. Poder do Espírito Santo de Deus. Amados, uma coisa importante que nós precisamos entender, quando nós vemos essas coisas todas, quando nós adoramos o Senhor, quando nós estudamos na palavra, quando nós levantamos nossas mãos ao Senhor, não com muitas falsas profecias, não falando isso, falando aquilo, não, simplesmente adorando. Quando você sentir, você flutua sim. Quando você sentir aquela paz imensa está dentro de você, é porque o Espírito Santo está soprando em você, o Espírito Santo está convivendo com o seu espírito, porque o Espírito Santo, daqueles que tomam uma decisão por Cristo, está habitando dentro de nós.
E naquele tempo, amados, o que acontecia com os profetas era o Espírito Santo, mas eles não tinham o Espírito Santo. Era ocasionalmente Deus mandava o Espírito para fazer aos profetas, Jeremias, todos eles, e todas aquelas pessoas que pregavam, eles não tinham, eles tinham o Espírito humano deles, que nós precisamos entender isso. E, amado, é uma pessoa, quando sopra aquele vento, nós sentimos uma diferença, nós sentimos arrepiar o nosso corpo, nós sentimos uma paz. Eu sei que muitos de vocês sentem isso aqui, sabe? Quando levantamos nossas mãos para adorar, nós sentimos que estamos flutuando, porque o Espírito Santo está nos dizendo: adore-me em espírito e em verdade. E estamos fazendo isso, não para aparecer para os outros, não para mostrar para os outros isso, ou reuniões disso, daquilo, não sei o que mais, para querer mostrar uma coisa que não é verdadeira, porque Deus vê o interior de cada um de nós. Precisamos ser para fazer. Eu sempre vou dizer isso, amado. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos para fazermos a obra de Deus com perfeição, ou pelo menos por excelência. Se nós não somos verdadeiros discípulos de Jesus, se nós não obedecemos ao Senhor, se nós não reconhecemos nossos pecados e confessamos, nós não podemos fazer nada, sempre aquilo será uma coisa que vai passar, não há avivamento nenhum. O Vale de Ossos Secos era um cemitério cheio de ossos velhos, esbranquiçados, ossos de muito tempo, simbolizando Israel morto e disperso do Senhor. E Deus leva pelo seu Espírito Ezequiel para lá, pelo poder da mão dele, como fala no primeiro versículo aqui: veio sobre mim a mão do Senhor. Eu vou repetir isso, todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre a mão de Deus, tem duas condições. A mão de Deus, às vezes, para lhe balançar, às vezes para você se entender que precisa de Deus, que você precisa buscá-lo enquanto é tempo, como diz a palavra. A outra situação é quando a mão de Deus está aqui dando paz, dando alegria, te confortando, sabe, te curando a tua alma, que é mais importante que o nosso corpo físico. Tudo isso, a mão de Deus. Sempre que você ouvir na palavra isso, a mão de Deus é o poder dele. É o poder dele. E naquele momento ele pegou Ezequiel pelo poder da sua mão e levou para lá, para aquele vale cheio de ossos secos. Ele mandou ele: anda, Ezequiel, o filho do homem anda em redor, olha essas coisas todas. Estás vendo? E já no verso 3, há uma provocação de Deus ao profeta, que diz, lá no verso 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Olha, que dúvida. E Deus estava provocando ele. Ezequiel estava com o espírito humano dele. Imagine a dúvida que veio: não, eu não posso fazer isso, eu não tenho esse poder. Mas tu tens. É o que ele queria dizer. Mas tu, Senhor, tu tens. Ele fazia isso e falou isso. Quantas vezes, amados, nós, como discípulos de Jesus, estamos buscando o Senhor, nós sentimos o vento do Espírito nos dando força e poder e autoridade no nome dele. Quantas vezes, e às vezes você vê uma pessoa doente e você não impõe mão porque não tem certeza da fé que você tem, de impor mãos. O Espírito Santo habita hoje, habita em todos nós, aqueles que tomaram uma decisão por Cristo e estão em comunhão com Ele. Nós temos poder, sim, dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Entenda isso. Não é falar em línguas, isso, aquilo, que é isso aí, só podemos falar em línguas quando nós podemos interpretar. Precisamos ter ordem nas igrejas. E nós não aceitamos essas coisas de desordem nas nossas igrejas. Amém? Isso é um poder? É. Mas é que edifica só a nós mesmos.
não edifica a igreja, só quando nós interpretamos a questão das línguas estranhas. E lá, amados, há essa provocação ao profeta que Deus faz. Lá em Romanos 4,17, parte B, diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha o poder de Deus. E no verso 4, o objetivo do ato de profetizar é invariavelmente fazer alguém escutar a palavra de Deus. Porque diz lá, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, como está em Romanos 10,17. Precisamos guardar isso na nossa mente. No verso 5, o Espírito em vós, verso 5 diz: assim diz o Senhor Deus, estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O Espírito em vós e vivereis, para criar o corpo, tendões, o espírito humano. Nesse caso aqui dos ossos, o que acontece? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele começa a colocar os tendões por cima daqueles ossos, a carne, os nervos para poder mexer, a pele. Por que a pele? A pele é uma parte sensível do nosso corpo. Se você vê um bicho lhe tocar, lhe ferir, lhe morder, você passa a mão, porque é muito sensível. E através da pele, nós sentimos o poder do Espírito Santo quando nós nos arrepiamos todos, como nós podemos estar agora. Pelo poder, pela unção do Espírito Santo que está em nós, confirmando tudo aquilo que Ele quer para cada um de nós. E lá no verso 37, 6 e 8, os tendões em vós, quer dizer, a reconstrução do corpo humano. Começou com carne, então os ossos foram se unindo um nos ossos, em cada uma caveira daquelas, e encheram de carne, tendões, estavam lá, e o espírito humano estava neles. Eles começaram a se mexer, mas não podiam fazer muita coisa, porque era o espírito humano, o espírito que nós todos temos como seres humanos, com as nossas emoções, isso aqui, humano. Mas eles ainda não estavam perfeitos humanamente, mas ainda não estavam perfeitos, porque faltava ainda alguma coisa. E lá no verso 7 e 8, ainda estavam mortos porque não tinham o Espírito de Deus, ainda era o espírito humano. Muitos hoje estão como mortos, amados, desanimados, tristes, com medos talvez, pela desobediência ao Senhor. Há muitas pessoas que estão só os ossos, como naquele cemitério, estão mortos, sabe? Mortos espiritualmente, desanimados, sabe? Com medo, amado, vem o inimigo de nossa alma. O momento dele é meter medo a cada uma das pessoas, assustar e meter medo, dizer: você não consegue isso, você nunca vai ser nada disso, você não vai ser sarado, você vai morrer, e não sei o que, e não sei o que mais. E você, quando é discípulo de Jesus, que você está sob o Espírito de Deus, você diz: não, nada disso, eu estou aqui porque o Senhor meu Deus me colocou aqui, e eu sou mais que vitorioso nele. Eu sou vencedor, porque eu creio nesse Deus Todo-Poderoso que transforma almas, tira dos vales secos, dos ossos secos, e dá vida a cada um de nós. Uma vida de poder, de autoridade, de alegria, de paz, ainda que as circunstâncias sejam diferentes. Amém, amados? Não importa como você tenha adentrado aquela porta, mas eu digo para você, o Espírito Santo pode te levantar a partir de agora, nesta hora bendita e sagrada, e dizer: você é vencedor assim. O problema seu vai ficar lá do outro lado, porque Deus está fazendo uma obra na sua vida, porque Deus nos ama verdadeiramente, amados. Ele não quer saber quem você é, nem como você está. Ele te ama, porque nos amou desde a fundação do mundo, muito antes disso, a cada um de nós. Muitos hoje estão ainda mortos, desanimados, e precisam ser avivados em suas vidas através do arrependimento sincero e liberação de perdão,
transformando essas vidas outrora sepultadas, inertes, em uma vida vibrante, cheia do poder de Deus, e agora, como aconteceu ali, se levantando da letargia, do desânimo, da falta de esperança, e fazer parte do exército de Deus. Amém, amados? Precisamos isso ser reavivado. Nada de tristeza, amados. Jesus Cristo nunca foi triste sabendo que ia morrer na cruz por nós. Nunca ele foi triste. Foi amor todo o tempo, mas ele era justo e confrontava. Jesus, eu sempre digo isso, muitas pessoas têm uma imagem de Jesus que era paternalista, e Jesus não era paternalista, ele era justo. Quando havia necessidade, ele confrontava, como aconteceu lá naquele mercado, que ele chutou os cambistas de lá, expulsou de lá, porque estavam mexendo com a casa do Senhor, fazendo negócios errados. Ele saiu chutando, derrubando tudo que tinha pela frente, indignado. Jesus era justo, e nós, como precisamos ter a imagem de Cristo em nós. Qual é essa imagem? É uma figura, como eu já falei aqui, já preguei? Não. A imagem de Cristo em nós é as suas atitudes, é os seus atributos: honestidade, força, firmeza, amor, sinceridade. Tudo isso são atributos de Deus, benignidade e outras coisas mais. Nós precisamos ter isso para sermos verdadeiros discípulos de Jesus e vencedores. Lá no verso 11, aqueles ossos secos se referiam ao povo de Israel, reino do sul e do norte. O reino do sul, Judá, que foi escravizado pelos babilônicos; do reino do norte, Jerusalém, foi escravizado, pisado, humilhado pelos assírios, e foram levados da sua terra. Causas: desobediência, quebraram a aliança que havia com Deus, pelas suas desobediências, pelos seus pecados, pelas suas imoralidades. Amados, isso, se permanece sem arrependimento, vai para um cemitério de ossos secos, sem vida. São como zumbis andando por aí, mas não tem uma vida verdadeira, que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Eles quebraram essa aliança, como foi explicado no contexto anterior, no capítulo 36, que gerou desespero, vazio, sequidão, desesperança aos povos dos dois reinos, e foram entregues ao inimigo que os escravizaram. Tanto os reis como o povo tinham se desviado dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses, imoralidades, idolatrias. Idolatrias, amados, não é só imagens e esculturas. Às vezes as pessoas idolatram qualquer coisa por aí, sabe? Às vezes idolatram até uma pessoa lá, uma cantora gospel, um cantor sei lá o quê, ou qualquer outra coisa, desde que fuja da prioridade de Deus, é idolatria. O único que é digno de ser adorado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Eles tinham se desviado do caminho do Senhor. Isso desencadeou no coração do povo de Deus um sentimento horrível, como está no versículo 11. O que é que eles dizem lá? Os nossos ossos secaram e perece a nossa esperança, estamos de todo exterminados, estamos destruídos, estamos acabados. Acabou. O povo se sentia morto, como se estivesse num cemitério de ossos secos, sepultados. Mas, amados, Deus irá mudar essa situação. Ezequiel 37:12, ele fala que os farei sair dela, quer dizer, da sepultura. É um avivamento de vidas, é uma coisa nova, é um renascimento com força.
sabe? Vida mesmo. Não é aquela vida letárgica, aquela vida parada, aquela vida desanimada, acabada, aquela cheia de murmuração, que só faz murmurar, só faz se lamentar. Porque só o problema, só ele que tem aquele problema, os outros não têm. Era assim que estava aquele povo, amados. Mas o Senhor diz: eu os farei sair dela, da sepultura, trazer a terra de Israel. Já que eles foram escravizados, foram levados para a Babilônia, para a Síria, eles teriam que voltar para a sua terra, Israel. Amém? Deus iria reconhecer seu povo. Amados, essas profecias já estão acontecendo, já aconteceram algumas delas, está faltando ainda pouco, mas tem. Em 1948 foi formado o Estado de Israel, onde o estadista brasileiro teve parte nisso, Graça Aranha, em 1948. Hoje é uma nação superpotente, desse tamaninho, cerca de 10 milhões de pessoas, altamente tecnológico, maior número de estudantes de universidade é Israel. Todo mundo fazendo tecnologia para frente, tudo, medicina, tudo. Isso aí, amados, a mão de Deus recolheu os ossos todos. Agora está faltando uma coisa ainda para um povo, o principal de todos, o principal é reconhecer Jesus como o Messias. Os ortodoxos ainda esperam o Messias, é um problema. Lá os meus patrícios, mas já temos os judeus messiânicos, esses já creem no Jesus Cristo, o Messias. Aos poucos as coisas estão se juntando, e um dia nós veremos a nação toda de Israel já acreditando no Jesus, o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que veio para o mundo para morrer pelos nossos pecados. Amém, amados? Isso é um motivo de alegria. Deus iria reconduzir seu povo novamente à vida, eles seriam reavivados, livres para andar nos caminhos de Deus. Ezequiel 37:14. Agora aqui é o Espírito de Deus, a promessa de avivamento, de reconstrução de Israel se completará. O primeiro e único tópico, eu gostaria que fosse colocado aqui, é para nós hoje. O que significa para nós hoje os ossos secos? Por que serve para nós hoje? Tudo isso que nós falamos. O que nós entendemos para hoje? Como é que está acontecendo agora, hoje, no nosso mundo, este mundo? Como Deus nos vê hoje? Como Deus vê a nossa família, na igreja, como vê você, como nos vê na rua, como os seus testemunhos são dados, que a maior pregação é o testemunho de vida. Não é dentro da igreja que você pode aparecer, não estou julgando ninguém, mas você pode ser muito amável, muito amor e tudo mais, mas lá fora você está chutando o cachorro, está chutando, está matando o papagaio, né? Ninguém está vendo, ninguém está vendo? Deus vê tudo, Deus vê tudo. Isso é hipocrisia, mas como Deus vai fazer reviver nossas vidas sepultadas, mortas, em desespero, sofrendo, desanimadas, cheias de murmurações? Nossa esperança está abalada como a casa de Israel? É uma pergunta. O pecado e a distância de Deus nos faz secar, tira a nossa esperança, nosso ânimo, aí morremos espiritualmente e às vezes fisicamente, perdemos a bênção de estar em paz na presença do Senhor Deus. Amados, lá no Salmos, se não me engano 32, um salmo de Davi, ele fala que parece que seus ossos estavam ressequidos, ele sentia aquela presença do pecado diante dele. Enquanto ele não se arrependeu sinceramente, chorou,
ele não foi abençoado, e depois ele pagou o preço que seria normal, é o normal da justiça de Deus. O povo daquela época perdeu tudo pela desobediência, pelos pecados cometidos sem arrependimento. Quebraram a aliança feita com Deus ao povo e entraram numa vida de dissoluções, de pecados, de maldade, de idolatrias. Hoje pode acontecer com qualquer um de nós, amados, quando nos tornamos escravos do diabo, como o povo de Israel e Judá se tornaram escravos de nações pagãs, pecadoras, e foram sepultados no vale de ossos secos, mortos, enterrados. Ao desobedecermos a palavra de Deus, morremos espiritualmente, e o vazio de Deus nos desanima, nos entristece. Sabe, amado, quando pecamos sem arrependimento, nós caímos. Você não quer fazer mais nada, você não quer ir para a igreja. Não, eu não vou para a vigília, não. Dá muito sono. Uma desculpa. Não, eu não vou para a vigília porque inventa uma desculpa. Eu não vou para o grupo familiar porque eu acho que no dia do grupo familiar vai chover. Da mesma forma, eu não vou para a igreja do mesmo jeito. Não, eu não vou para a igreja que domingo pode dar uma chuva torrencial. Hoje choveu muito e hoje os varões e varoas estão aqui para adorar o Espírito Santo de Deus. Vieram para a escola bíblica, com chuva ou sem chuva, estão aqui para quê? Para adorar o Senhor e aprender da sua palavra, para serem rejuvenescidos espiritualmente, porque quando somos rejuvenescidos espiritualmente, não existe nada que faça você retroceder. Você é fortalecido, você é revigorado. A mão de Deus quer dizer poder de Deus, que eu já falei, se manifestando. Ele vai usar o pregador, o profeta, enfrentando as circunstâncias ruins, terríveis, que nós, por acaso, estejamos passando. Tudo mudará, a Bíblia diz, e tudo se fez novo. Mas Deus é misericordioso. Lá no Salmo 136:1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É verdade, Deus é misericordioso, amados. Diante de um coração arrependido, Ele pode transformar vários vales de ossos secos, sem vida, vazios, sem esperança, em algo cheio de vida, de vigor físico, de bênçãos, de cura no corpo e na alma. Deus é misericordioso hoje e eternamente. Essa semana, mano, aí na quarta-feira, eu sofri um problema sério de saúde. Eu pensei que já fosse para a glória, mas ainda não era a hora. A Luciana ficou um pouco triste, eu acredito. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele me levantou. Eu tive uma isquemia. E foi difícil, amados, mas foi rápido. Naquela mesma hora, a Luciana orou e tal. Eu perguntei uma coisa para a Luciana: Luciana, se eu fosse para a glória, qual seria a primeira coisa que você ia fazer? Perguntei para ela. Eu digo: sorrir não vale. Dizendo o seguinte: primeiro que estava na minha mente, agradecer ao Senhor, orar ao Senhor e procurar um 192, emergência, e ir para o hospital. Talvez chegasse já lá na glória e tal, mas não interessa, tem que fazer isso, primeiro passo. Então, nós precisamos ter o pé no chão, amados, porque nós não somos imortais. Ninguém. Nós todos um dia iremos para um vale, mas não de ossos secos. Ossos revigorados, na paz de Cristo, na glória lá com o Senhor. Amém? Amém. E Ele, Senhor, ainda pela sua misericórdia, disse para mim assim: olha, ainda não, né? Eu já estava querendo, mas Deus manda nas nossas vidas. Eu gosto daquela música Escudo, porque eu me refleti em mim, na minha vida. Já enfrentei tantos perigos,
Já enfrentei tanta coisa e Deus, pela sua misericórdia, me sustentou. Quantas vezes o Senhor não me tirou já da morte completa? Câncer, que Ele curou pela sua misericórdia, e outras coisas mais que aconteceram e tudo mais. Meus ossos revigorados pelo poder do Espírito Santo, para a sua glória, para a sua honra. Não que eu mereça isso, porque sou um pecador e sou imperfeito, mas Deus sabe, Ele conhece nossos corações. Qualquer um de nós aqui, amados, se nós tivermos essa certeza de que Deus está com seus olhos voltados para cada um de nós, acredite nisso, Ele quer o teu sucesso, Ele quer a tua paz, Ele quer o melhor para cada um de nós. Amém? Ele quer que você seja próspero, sim. Ele quer que você seja rico, mas não vai jogar no jogo do bicho, que isso não vai dar certo, porque é contra a benção. Não vai sonhar com um gato e jogar no cachorro. Brincadeira. Amados, quero dizer para vocês, amados irmãos e irmãs, não há nenhum caso perdido para o nosso Deus hoje. Não há. Não há nenhum caso perdido. Talvez você possa pensar, mas eu não tenho jeito. Sabe, pastor? Porque às vezes eu vacilo. Mas você se arrepende e imediatamente você é abraçado pela graça de Deus e você está com Ele porque Deus te ama. Nada nos afastará do amor de Cristo que está a sua palavra. É profetizar quer dizer é pregar a palavra, é discipular, é confrontar. Isso é profetizar. Não é profetizar porque você vai ter isso, vai ter aquilo. Não é isso, nada disso, amado. Profetizar é pregar a palavra. Sempre aqui você pode ver. Ele dizia, o Senhor dizia para ele: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Quer dizer, disse-me. Tem uma parte aqui que ele fala sobre essa situação, e dizer, tudo que ele falava era para isso, para que nós pudéssemos entender que Ele está no comando de tudo. Ele faz tudo, amado. Ele é o Senhor. E nós não sabemos nada disso. Nós precisamos andar com Ele, não mortos, sabe? Tristes. Pessoas que vivem tristes. Às vezes eu vejo pessoas pela rua passando lá, pessoas cabeça para baixo, jovens, adolescentes, não sei o que está na cabeça, às vezes com o celular lá, sabe? Até pode ser atropelado, que não está ligando, parece que está em outro mundo, sabe? E às vezes olha, levanta assim, sem esperança, ossos secos. Às vezes eu falo sempre isso, amado, porque é verdade, eu vou levar a Hannah para o colégio, eu chego, vou lá e vejo aquela pessoa, vejo aquele senhor, vai lá para o trabalho, vai numa situação cansado, aí meu amigo, bom dia e tal, bom dia, daí o cara olha para mim, bom dia e tal, daí a Hannah pergunta, pai, o senhor conhece? Eu digo, nunca vi na minha vida. Custa eu falar com essa pessoa? Custa. Por quê? Jesus é o nosso modelo. Jesus fazia mais do que isso, claro. Ele nunca deixou de entrar numa casa humilde, ele nunca deixou de falar com um leproso, ele nunca deixou de falar com os reis, não interessa quem era, ele falava porque ele amava, como ama a cada um de nós, e nós precisamos ser modelo dele e amar nossos semelhantes como a nós mesmos, porque isso é mandamento de Deus. E aquelas pessoas às vezes estão desesperadas, um aceno, levanta, que ela diz, poxa, alguém me conhece, custa fazer isso? Pessoas às vezes estão tão cheias dos seus problemas e fica maquinando coisa, passa por cima do cachorro, avança o sinal e não sei o quê, porque estão, na cabeça está só aquelas coisas, é como se fossem ossos secos, estão mortos, porque não procuram, não dão prioridade ao Deus Todo-Poderoso. Não há nenhum caso perdido. Agora mesmo o Senhor Deus está querendo reviver vidas aqui e agora.
está pronto a reviver sua vida com força espiritual, amor, paz, esperança, cura. Só Ele é a paz que transforma um coração de pedra em um coração de carne, como está em Ezequiel 11:19. Ezequiel sabia que o povo de Deus precisava passar por um transplante de coração, o dom de Deus, de uma vida espiritual, antes que eles pudessem ser agradáveis a Ele. Como está em Efésios 2:1, que não sei se ainda estão estudando aqui o livro de Efésios, ainda estão estudando aqui. Efésios 2:1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém? Ele nos dá vida, amados, ainda que estejamos em pecado, mas que se nós arrependermos, Ele nos revive, Ele nos restaura, sabe? Hoje, antes de vir para cá, eu senti uma coisa assim, estava um pouco meio tonto e tal. A Luciana ficou logo olhando assim: ih, rapaz. Daí eu orei assim: Senhor, eu vou pregar a Tua palavra, eu vou para a Tua casa, me sustenta, me revigora. Estou aqui revigorado. Amém? Pelo poder de Deus, pelo esse poder do Espírito Santo que pode fazer isso, faz com a minha vida, faz com a sua vida, faz com a vida de qualquer um que acredita pela fé que o Senhor está acima de todas essas coisas. Eu creio no poder de Deus que restaura, que fortalece. Oro sempre para tirar, o Senhor tira os pensamentos maus, sentimentos, emoções que não vêm de Ti, tira da minha mente, joga para o mais profundo abismo e me enche com a Tua palavra, me enche com o poder que Tu tens, para que eu possa continuar fazendo a Tua obra, enquanto aqui estiver, sabe? E me sinto revigorado. Já dá até para jogar uma bola de futebol aí, ou então comer um churrasco com o Renato. Não posso. Amém? Amados, João 5:21 diz: assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ele tem o poder de dar vida e ressuscitar os mortos, de onde fluirão gratidão, saúde física e espiritual. E eu dou graças ao Senhor todos os dias pelos seus benefícios na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos em Cristo, da Igreja Shalom, dos meus semelhantes, todos os dias. Deus exige de nós, amados, um coração humilde, arrependido, para voltar à presença de Deus, uma vida avivada, cheia da paz verdadeira, livre, alegre e saudável. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele governa tudo de forma justa e soberana e com todo o poder. Se Deus pode reavivar mortos em um cemitério cheio de ossos ressequidos, envelhecidos, destruídos, se Deus pode restaurar a esperança em nossa vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas, nas nossas vidas hoje? Na sua vida, meu irmão, minha irmã, na sua vida. O que é que Deus não pode fazer na sua vida? O Deus que agiu no passado, que tirou Israel do meio de pecados escabrosos, terríveis, o Deus que deu seu Filho unigênito para nos redimir do pecado, é o mesmo Deus que age agora em minha vida, age em sua vida, em nossas vidas, amados. E nos transformando de glória em glória, a cada dia. É um momento de luta, é de enfrentamento, e você vai vencendo, vai caminhando, e isso vai ser até quando chegarmos lá no céu. Não vai terminar aqui, é constante isso, enquanto estivermos aqui. Agora, o grande problema, amado, isto quando temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas quando não temos, quem funciona é o espírito humano. E o espírito humano, nós sabemos que é frágil, influenciável pelas coisas deste mundo, de uma vida morta, sem sentido, que precisa que o Espírito Santo venha fazer
morada nesse coração, que seja soprado o poder de vida pelo Espírito Santo e haja decisão por Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, de nossas vidas. As pessoas que estão sem o Senhor, que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, amado, isso é o que está na palavra de Deus. Fica difícil. Como podemos vencer as nossas lutas interiores e exteriores pelo nosso espírito humano frágil, que não suporta nada, sempre vai enfraquecido, tudo entristece, não tem esperança de nada, porque não tem esperança de eternidade. Não sabe se morrerem hoje, vão morar onde? Onde vão? O que morreu acabou? Não. Há um juízo final em que nós vamos prestar contas. Todos nós. Todos. Por isso é preciso tomar uma decisão por Cristo. Como muitos fizeram isso aqui há muito tempo. Coração endurecidos, sabe? Corações duros como pedra, que precisam ser trocados por um coração de carne, cheio de amor, de sentimentos, de vontade de obedecer a palavra de Deus, assim como fala Ezequiel, falei ainda agora sobre um coração de carne e um coração de pedra. Eu tinha um coração de pedra, eu tinha um coração de rocha, perseguia crente, padre, qualquer um religioso, jogava pedra na bicicleta. Eu falo sempre isso, amado, porque eu era assim. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, um dia Ele me quebrantou. Nunca pensei estar num púlpito para pregar essa palavra, que eu sempre joguei, foi Bíblia na cabeça de algumas pessoas. Nunca acreditei em nada, acreditava em mim, no que eu estudasse, naquilo que eu fosse mais inteligente, que eu besteira toda. Depois eu fui ver que eu era um bobo, uma criança louca, burra. Quando eu conheci Jesus, eu fui ver a sabedoria maior era essa. E hoje, amados, eu digo para você, se você ainda não tem Jesus, pense nisso. O que importa você ganhar o mundo e perder sua alma? Está lá na palavra de Deus. O que quer dizer isso? Você se importa muito em ganhar muito dinheiro, de ter uma vida, um status social, você tem iate, você tem isso, tá, essa coisa todinha, mas não adianta, eu conheço, eu falei aqui, vou falar de novo, eu conheço alguns milionários, amados, que tem tudo isso e muito mais, mas não tem paz, não tem vida na sua família, com suas esposas, com seus filhos, são vazios, porque não tem esperança em Deus, porque não tem o Espírito Santo, eles têm um espírito humano deles, que faz andar, que faz mexer. Lá em Atos 1:8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados, sem o Espírito Santo não há poder milagroso, não há poder. O poder de Deus, do Espírito Santo, é muito mais possante de milhões e bilhões de bombas atômicas. No grego quer dizer dynamis, quer dizer dinamite, poder, isso tudo. É o poder do Espírito Santo que faz isso tudo. Deus pode, Ele pode transformar a tua vida, amado, pode transformar a minha vida, e está transformando aos poucos, ainda não terminou. Isso vai ser até o final. A cada dia nós precisamos buscar o Senhor para que Ele nos tenha misericórdia de nós. Olha, amados, aqui sem o Espírito Santo não há poder milagroso, sem poder não há testemunho eficaz, sem testemunho não tem avanço até os confins da terra. Você não ganha ninguém, você não prega com eficácia, você não prega sobre o Espírito Santo de Deus, se você não tiver esse poder do Espírito Santo de Deus. Por você mesmo não terá, você não conseguirá. Você pode fazer até uma boa pregação que agrade o coração das pessoas. Não, foi muito bom para mim. Mas não há transformação. Isso não é profetizar. Profetizar é para que haja transformação, para que as pessoas, o Espírito Santo vá lá e convença do pecado, da justiça e do juízo.
Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós só glorificamos o nome do Senhor quando nós procuramos falar de Jesus, quando começamos a pregar a palavra, ganhar almas para o Senhor. É só como podemos glorificar o nome do Senhor. Amados, em Romanos 8, 10 e 11 diz assim, deixa eu ler aqui, Romanos 10 e 11, você pode me acompanhar. Romanos 8, 10 e 11, desculpe. Diz assim, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Guarde essa palavra. Todos os cristãos ou não cristãos estão sujeitos à morte e decomposição física, consequência do pecado original que está em Gênesis 3. Tudo é consequência. A ressurreição da alma e do corpo dos discípulos de Jesus, nós, para a vida eterna, está garantida mediante a presença do Espírito Santo em nós, que habita em nós. Salvação está garantida, sim. Não quero dizer que salvos para sempre, não é bem isso. Não é bem isso, sabe? Mas se você continuar nos caminhos do Senhor, com certeza, você vai ter a sua entrada aberta lá no céu. A presença está evidenciada por uma vida controlada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, uma vida sob o domínio do Espírito Santo, é o selo de garantia total de que desde aqui e agora nossa ressurreição está certa. Como já falei, em 1 Coríntios 6,14 está registrado, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Em João 14,6, quando Jesus responde a Tomé e a sua incredulidade, quando Tomé pergunta, como saber o caminho, Senhor? E o Senhor responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, e aí o poder da mão de Deus começa a ser derramada de uma vida verdadeira, do amor de Cristo. Aí sim, vidas são verdadeiramente avivadas, transformadas pelo poder de Deus. Este é o grande avivamento de Deus, que está à disposição da igreja do Senhor hoje, porque Jesus está vivo. Jesus vive. Eu vou chamar aqui o ministro de louvor. Eu peço que vocês se coloquem de pé, amados, enquanto cantamos aqui um hino. Eu vou fazer, ainda continue, amados, por favor. O máximo que você puder ficar no seu lugar é melhor. Nós estamos encerrando aqui a pregação primeiro.